Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo à plataforma do YouTube. Eu vou falar de um pastor que critica Karl Marx, né? Diz que o comunismo matou milhões e que é a doutrina mais assassina da história, né? E quem é ele? Né? Ele diz que o comunismo não prega justiça social, né? Que o cristianismo que ele defende, né? É que levou a pseudo-democracia para a América do Norte, Estados Unidos, né? E aí ele começa a colocar os pensamentos dele baseado na Bíblia, né? Pensamentos de 2000 anos atrás que ele acha que não pode ser mudado, né? Por exemplo, né? Ele disse que a mulher tem que ser submissa ao marido, né? O marido é a autoridade maior, né? A mulher não fala numa igreja porque ela tem que perguntar ao marido em casa. Ela não tem autoridade de falar na igreja. O marxismo odeia a fé cristã, né? Eu odeio esse tipo de pensamento. Eu sou marxista, mas eu não odeio o pensamento de Jesus. Eu odeio o pensamento de pessoas como essa, né? Diz que o homem não oprime, que o feminismo alegava que o homem oprimia a mulher. E por isso o feminismo lutou pela libertação da opressão. Claro que o homem oprimia a mulher, né? Por exemplo, nos anos 70 no Brasil, uma mulher que se separava era considerada uma puta, né? Mesmo que ela apanhasse, que ela fosse subjugada pelo marido, né? Ela não tinha o direito de se separar. Ele diz que mulher que usa calça foi ideia do feminismo. E é uma coisa horrível uma mulher usar calça, né? É um preconceito assim, né? A mulher, não deve, o feminismo que levou a mulher a entrar no mercado de trabalho, né? Para ele, mulher tem que ficar em casa, fazer filho e o marido manda e ela obedece, né? O homem, segundo ele, é um ser superior. Por isso, a mulher não pode ser uma líder religiosa, né? Diz que até 1850, mulher não tinha direito de falar sobre a palavra de Deus de um templo, né? Foi o feminismo que fez isso, né? E aí ele critica o feminismo, né? Ele chama o feminismo que nasceu de pensamento marxista, ele diz que o feminismo é liberal, né? Ele confunde liberalismo com feminismo, com marxismo, né? Ele nem sabe o que é, pelo visto, o que é liberalismo e o que é marxismo, né? Que não há machismo, nunca houve machismo, né? Que justificasse a mulher criticar. Por exemplo, o Brasil é o país que tem mais feminicídio, como não existe machismo, né? No século 17, 18, né? Uma menina só se casava com quem o pai ordenava, né? O pai era o proprietário da mulher, né? A mulher é submissa ao homem, tem que ser submissa ao homem, né? Ele se baseia tudo na Bíblia, um pensamento de 2000 anos atrás,
Eu garanto que ele não vive sem celular, sem carro, né? Mas ele quer manter os pensamentos de 2000 anos atrás, sendo que a sociedade evoluiu, né? E aí ele usa, aí ele começa a falar do comunismo. Ele usa um livro de George Orwell, né? Que é uma ficção, né? E critica o socialismo, né? Diz que o Lenin, quando fez a Revolução Russa, deu um golpe, né? Ele fez revolução, não foi golpe, né? Até porque era justificável, porque o czar Nicolau II era o homem mais rico do mundo e o povo vivia na miséria. E ele tinha total desprezo pelo povo, né? Que Stalin foi um ditador. O socialismo prega a ditadura do proletariado para desapropriar os meios de produção, né? Mas, por exemplo, né, se justifica tomar os meios de produção, para tomar os meios de produção. O presidente que ele apoia defendeu ditaduras, mas só que ditaduras que oprimem o povo, que miserabilizam o povo, né, que torturam o povo, né? E ele fala que é a esquerda que prega isso, né? Que o PT, né, quebrou o Brasil, né? E o PT é um partido que não defende o povo, né? O governo do PT, qualquer político de renome, diz que foi o governo que mais cumpriu, né, os direitos da classe trabalhadora, os direitos constitucional de todos os governos que passaram, né? Socialismo é ditadura, né? Se arma, as pessoas se armam para atacar todo mundo. Ele mesmo defende, um pastor defende o uso de arma e defende matar bandido, né? Ele faz duras críticas, por exemplo, a um dependente químico, né? Que diz que é um criminoso, né? O comunismo praticava canibalismo, né? Eu não sei onde ele encontrou isso, né? Mas é uma mentira. As mulheres se prostituíam para sustentar seus filhos. No capitalismo, não, né? Em Cuba não tem prostituição, mas no Brasil tem, né? O povo vivia na miséria, né? Na miséria tem 40 milhões nos Estados Unidos, tem 19 milhões no Brasil, né? E ele não tem base para sustentar isso. Nós temos, nós sabemos. O PT gerou miséria. Foi o PT que erradicou a fome no Brasil e foi reconhecido internacionalmente. Não foi o PT que se auto-reconheceu. A ONU, né, reconheceu que a fome tinha acabado no Brasil, né? O socialismo tem uma ideologia que doutrina nas escolas, né? Quem doutrina a cultura da burrice é um pastor como esse, né? Inclusive ele diz que criança tem que trabalhar, né? Quem não tem dinheiro não tem que ter direitos sociais, não tem que ter escola gratuita, não tem que ter educação, porque quando você não contribui, quem paga é uma outra pessoa, é o empresário, né? Empresário não paga imposto, né? E ele, que se diz cristão, ele defende o empresário. Ele é contra movimentos sociais, ele é contra a reforma agrária, ele defende as grandes propriedades privadas, né? Que inclusive Adam Smith, né, que é um dos liberalistas mais importantes, né, reconheceu que a propriedade privada é um problema, né? Mas ele defende a propriedade privada, defende a privatização do Estado, né? Ele acha que trabalhador não tem que ter direitos.
Aí eu me pergunto, que cristão é esse que luta pela opressão popular dos mais pobres e defende o empresário? Ele diz que o empresário é que gera riqueza, né? E, não, na verdade, quem gera riqueza é o trabalho. Se o trabalhador não produzir, o empresário não fica rico, né? Diz que biquíni é uma invenção diabólica, né? Veja onde ele chega, né? Que gay, que a pessoa drogada não são abençoados por Deus, né? Quem é ele para julgar, né, um homossexual? Ele está se baseando num livro de Paulo, né, de 2000 anos atrás, e a sociedade evoluiu, né? Ele diz que a educação não deveria ser obrigatória, né? Porque a criança vai para a escola, fica burra e governo de esquerda ensina alunos a virarem gay. Veja só a que ponto ele chega, né? Como se um professor, né, conseguisse convencer um aluno a virar gay, né? A natureza, ele já vem com a natureza feminina, a menina vem com a natureza masculina, né? Isso não sou eu que digo, são psicólogos, psiquiatras, né? E ele acha que é o professor que muda o pensamento do aluno, né? Ele, ele faz uma crítica do Lula, porque o Lula diz que pastor não deve se intrometer no meio político e dar opiniões mentirosas, né? E ele diz que, ó, Lula condenado com centenas de provas, vídeos, depoimentos, né? Mentira, né? E aí ele disse que o STF é esquerdista e libertou ele. A condenação, isso é uma mentira, né? É um pastor mentiroso, né? O Lula foi condenado baseado no depoimento eu sempre esqueço o nome dele, que terça-feira passada, já falei num vídeo, ele escreveu uma carta dizendo que foi obrigado, quase torturado por Danton Dallagnol e Sérgio Moro, para incriminar o Lula, né? Mas é má fé dele, né? Diz que quem acabou com a escravidão, os abolicionistas nos Estados Unidos, 2/3 era cristão. Eram os cristãos calvinistas, né, norte-americanos, que defendiam a escravidão ao ponto de ir numa guerra civil, né? E que até hoje tem estados nos Estados Unidos onde o negro não é bem recebido, né? Ele disse que os 3 documentos mais importantes da história tiveram participação cristã. A Carta Magna inglesa, né, que criou o a monarquia parlamentar, que logo depois de consolidada, né, inclusive os puritanos apoiaram os liberais a irem para a África e escravizar negros, né? Eu já falei que a Inglaterra invadiu a Índia, a China, né? A Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Constituição, né, que transformou o negro em segunda classe, né, ser humano de segunda classe, e o índio também, né? Ele diz que o Islã é violento, né? O Islã não é violento, né? Existem grupos radicais, assim como existem cristãos radicais, né? Ele diz que o cristianismo é pacífico, né? Ora, os Estados Unidos é protestante, ele atacou quase todos os países islâmicos, não é violento, né? O Talibã é um grupo extremista, né? Ele foi apoiado pelos Estados Unidos, né? Um país cristão, né? E o islamismo não negocia a sua cultura. E onde esse pastor negocia a sua cultura? Ele não admite que gay é filho de Deus, né? Ele diz que todas as religiões são erradas, né? Só o Martim Lutero é o certo, né? Que o Islã não presta, que um bando de candomblé é coisa do diabo,
né? Que a ciência está errada, né? Que a Terra não tem bilhões de anos, né? E não negocia a sua cultura, né? Lula é um condenado, né? Aí que está aqui, com confissões, testemunhas, vídeos, provas do STF, né? E aí exalta o Moro, né? O Sérgio Moro. O Lula, eu volto a dizer, ele enfrentou 19 processos e só os de Curitiba o Sérgio Moro condenou. Os outros ele foi inocentado. E o STF, né, o inocentou. E aí ele se acha mais autoridade do que o STF para condená-lo. Isso é mau caratismo. Se fosse com o filho dele e o STF tivesse inocentado, ele aceitaria. O Lula não, né? O Lula, para ele, é um esquerdista, socialista, que trouxe fome para o país. Ora, né? O Lula cria, eu não a palavra dele é muito pequena diante do reconhecimento internacional do Lula, né? Ele é só um pastor reacionário, né? O Lula é reconhecido pelo Papa, né? O Lula é reconhecido pela Rainha Elizabeth, por Vladimir Putin, por Deng Xiaoping, né? Por vários chefes de Estado, né? O recebem, né? E o presidente dele nunca foi recebido por chefe de Estado nenhum, né? Diz que o Jair Bolsonaro é um homem honesto, né? A gente está vendo a honestidade dele, né? Ele ficou milionário, né? Fazendo rachadinha, né? O Lula não defende regime de tortura como o Jair Bolsonaro defende. Ele disse que esse pastor disse que cristão tem que usar arma para se defender, né? Ele é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte, né? Ele acha que o povo não tem que fazer greve, não tem que reivindicar direitos, né? Que o empresário geralmente é um homem de sucesso, né? Que ele usa, né, a Bíblia para condenar homossexuais, né, para dizer que a mulher é um ser submisso, mas ele não usa a Bíblia porque ele justifica a teologia da prosperidade. Ele diz que tudo que está na Bíblia não pode ser mudado. Então, não existe a teologia da prosperidade da Bíblia. E por que eles utilizam? Né? E ainda diz que, né, o homem de fé tem que ganhar dinheiro mesmo, né? Que a mulher, né, é um ser inferior e o feminismo que lutou contra isso, né? A mulher não tem que ter mais palavras do que o homem. A mulher, né, ele lê trechos da Bíblia, né, que Paulo fala que só o homem pode propagar a fé, né, mas foi há 2000 anos atrás, né? E aí ele tem um pensamento de 2000 anos atrás, né, um pensamento tosco, né? O esquerdismo que fez isso em favor da mulher, né? O esquerdismo que diz que a mulher é um ser que tem que ter os mesmos direitos que o homem, né? Ele critica isso, né? Porque a mulher não pode ter os mesmos direitos de um homem, né? Que as reformas que o governo fez são legítimas porque o empresário já sustenta muita gente no país, né? Como se o empresário realmente sustentasse, né? Reforma agrária não pode existir, isso é justiça social, ele é contra, né? E que o povo pobre passa necessidade porque muitas vezes está sofrendo um castigo de Deus, né? O Marx, que ele diz que odeia a religião,
né? O Marx é bem claro, né? A metafísica, né? Deus não interfere no mundo, né? Mas ele diz que, por exemplo, que o Moro condenou, o Gebran Neto condenou, mas o STF, que a Corte Maior, inocentou. Ele disse que vai caber a justiça a Deus, né? Para ele, né, um presidente que deixa 19 milhões de pessoas passar fome, né, que privilegia pobre. Olha o que o Jair Bolsonaro vetou o projeto de negociação e investimento na agricultura familiar, né, negociação das dívidas. Na agricultura familiar são pequenos agricultores. No entanto, os grandes agricultores devem mais de 200 milhões. Né? Ele prefere não investir na agricultura familiar para justificar a redução das reservas indígenas para dar para grandes ruralistas. Ele governa claramente, né, para os mais ricos. Né? E o povo desse pastor sofre as consequências. E ele não tem preocupação nenhuma. Né? Ele fala que o Bolsonaro lutou pela liberdade de se locomover, né? Durante a pandemia, né? Que o povo ficou preso, isso é coisa de esquerdismo. Né? O isolamento social foi para a saúde pública. Ele queria encher a igreja dele e não se preocupava, né, com possíveis contaminação. O maior caso de foco de contaminação, por exemplo, na Coreia do Sul, foi dentro do templo religioso. Né? Eles estão pouco preocupados. Né? Eles seguem, né, o que pensa o Olavo de Carvalho. Né? Diz que foi o protestantismo, né, que conquistou direitos para a classe trabalhadora. Jamais. Né? As lutas da esquerda, marxistas, né, foi que conquistaram. Né? Eu, inclusive, desafiei ele qual foi, né, a realização do Bolsonaro nesses 3 anos e meio. Né? Para eles, né, a mídia, a Globo é comunista, a Globo é dona de meio de produção, a Globo apoia a ditadura militar, ela nunca foi, não existe pessoa milionária, donos de meio de produção, de esquerda. Né? Como é que ele pode dizer que, né, ele não sabe o que é esquerda? Né? Quando ele chama o PT de socialista, ele não sabe o que é socialismo. Né? E aí ele acha que o melhor caminho de governo é a direita. A direita nunca deu conquistas para a classe trabalhadora. Ao contrário, sempre prejudicou. Né? Como o governo está prejudicando agora. Né? Governou esses 3 anos e meio claramente para os ricos. Não fez absolutamente nada pelo povo mais carente. Né? Ameaça não só agora as ervas indígenas, como os quilombolas. Né? Para agradar gente mais rica. Né? Ele não aceita renegociar dívida de pequenos agricultores, mas perdoa a dívida dos grandes. Né? Paulo Guedes anda falando agora em cobrar a mensalidade nas universidades mais pobres, né? A esquerda não, a esquerda, a universidade foi gratuita. Né? Esse cara disse que criança não tem que ir para creche, né? Porque creche prejudica a criança. Que o esquerdismo é uma praga marxista. Né? O Black Meadow, né, que lutou contra a morte de George Floyd, é uma coisa de esquerdismo. Né? A Ku Klux Klan é uma coisa do bem. Né? Da direita, são cristãos conservadores. Né? Nelson Mandela era um terrorista. Né? Foi preso porque defendia o fim da segregação racial. Né? Aí ele usa vários autores religiosos, é o grande problema dele, que esses autores religiosos, esses pastores, eles têm pouca cultura. Né? Eu já disse em alguns vídeos
ele, né, eu tenho familiares pastores evangélicos que fazem curso por correspondência, né? Ele diz que a Igreja Católica é apóstata, que o Papa é um defensor da opressão. O Papa é o cara que, hoje o Papa Francisco é o cara que mais defende o combate à desigualdade social. Ele privilegia empresários, né? É, um Júlio Lancelotti é um homem de Cristo, porque ele trabalha pelos mais humildes. Esse padre não, esse pastor não. Né? E por fim, né, ele disse que o Lula vai perder a eleição porque o povo tem consciência. E aí saiu uma pesquisa agora que Jair Bolsonaro já tem 76% de rejeição, né? E se não cumprir as determinações do STF, a maioria do povo apoia, né, o seu impeachment. Só 11% estão favoráveis a ele. Né? E é o Bolsonaro que é o bonzão. Né? É o presidente que vai melhorar o Brasil, que vai melhorar a vida das pessoas. Né? É um absurdo, né, esses pastores reacionários ficar fazendo acusação sem prova, né? Inventar, principalmente com o presidente que foi mais popular na história, saiu com 87% de aprovação popular, né? E fica caluniando, né? Sendo que ele é um religioso. Né? Ele calunia a imagem das pessoas. Ele disse que o PT quebrou o Brasil, a Petrobras, o PT pegou valendo 40 milhões e deixou